Hoje, no programa Harmonizando Vinhos e Prosa, vamos fazer um passeio pela cozinha do Spencer, falar sobre o lançamento do seu primeiro vinho e algumas outras curiosidades sobre o tema. Seja bem-vindo! Olá, eu sou o Valdênio Rodrigues e estou hoje aqui junto com José Luiz Spencer. Spencer, que é chefe, Spencer, sommelier, Spencer que estudou fora, estudou muito sobre vinhos. A gente está aqui especificamente para falar, para entender um pouquinho mais sobre vinhos. Uma pessoa que é amiga e que é muito entendedor de vinhos. Vocês vão ver. Mas eu queria saber dele, José Luiz Spencer. Quem é Spencer? Eu sou formado em Direito, mas nunca exerci a profissão, né? E tive a oportunidade de ser executivo de empresa, fui embora para São Paulo aos 26 anos de idade e não entendia coisíssima nenhuma de vinho naquela época, né? Também a gente não tinha quase vinho aqui no Brasil. Aos 26 anos, hoje eu estou com 74, e São Paulo foi que abriram as portas para mim. Eu fiz curso de sommelier fora, algumas degustações fora também do Brasil, e na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, e sempre me dediquei ao vinho, que eu não considero ele uma bebida alcoólica. Quem acha que é uma bebida alcoólica não sabe o que é vinho. Vinho é um momento, é o prazer, é a confraternização, é tudo de bom. Além de tudo, o que é vinho? Vinho é um complemento alimentar, né? A graduação alcoólica é muito irrisória. Você não toma porre de vinho. Você nunca viu dizer que o cara tomou um porre de vinho e meteu a faca no outro. Não existe. Ele é letárgico, você dorme. Então, por isso que eu adoro vinho. Um vinho nas refeições, um vinho encontrando um amigo, eu com minha esposa. O vinho é um momento, né? É um extravasamento de emoções naquele momento, é a parte que o vinho faz. Perfeito. Spencer, qual foi o primeiro momento que você teve? Nós estávamos conversando ali nos bastidores e você tinha falado a respeito de um primeiro contato com um vinho bom. A gente sabe que tem no mercado algumas coisas parecidas ou que são vendidas como vinho e que, na verdade, não são vinhos. Ou não deveriam ser chamadas de vinho. Como é que foi essa coisa de experimentar um vinho bom de verdade e por quê? O que foi que despertou em você essa paixão pelo vinho? Eu fui muito cedo. Eu era executivo, fui aos 26 anos morar em São Paulo e era totalmente diferente. Eu não sabia nem o que era vinho. E uma amiga minha, Pepita, a figura, até hoje muito amiga minha, e disse que não dava para se enquadrar no sistema das amizades dela. Naquela época eu era solteiro e com os amigos, porque eu tomava uísque puro, eu era brabo, eu chegava, pensava que era dono do mundo, e vinho me reeducou. Foi aí que eu comecei a ver a amplitude que ele tem, não é? Você não pega o vinho só para degustar, para beber, né? Vinho você curte aquele momento que é incomensurável. Vinho o contato que eu tenho com vinho, obviamente que eu não conheço tanto quanto você, mas a gente percebe que o vinho, e tem lá depois, mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vinho é um momento para ser compartilhado. Não é isso? Então e aí é interessante você ter algumas coisas para você melhorar esse contato. Um exemplo, taça. Então, você não pode servir um vinho em qualquer taça. Eu sei que tem gente que faz ou fala a respeito de taças diferentes para você servir um vinho branco, um vinho tinto, um vinho rosé, um espumante, então taças diferentes. Eu não fico muito atento com relação a formatos de taça, mas uma coisa que eu faço questão é de ter uma taça fina, uma taça de cristal, que ela seja fininha para você diminuir o contato de qualquer outra coisa que tenha entre com vinho e você. O que é que você, como especialista, tem a dizer a respeito dessa coisa da taça? Fundamentalmente ela tem que ser muito fina, de preferência com titânio até, entendeu?
Essa é uma taça Spencer, em homenagem ao meu vinho. Porque quando ela é mais grosseira, quando ela tem muita simbologia, a taça para Bordeaux, a taça para Borgonha, entendeu? Eu sou mais pé no chão. Eu me contento com uma taça tipo essa. E aí vem a questão também de gosto de vinho, né? Se especula muito. E uma coisa que eu acho interessante, conversando algumas vezes com o Spencer, ele fala a respeito de alguns atritos, que ele, não atritos, mas talvez gerou algumas discussões com outras pessoas também entendidas em vinho, mas a respeito do que é vinho, o que é marketing. O que é verdadeiramente essa coisa de você perceber um valor de um vinho mais caro, outro vinho mais barato, mas essa coisa do gosto pessoal. Como é que é isso? Como é que você vê isso, Spencer? Vinho, para mim, é um momento incomensurável, né? Então, porque você está normalmente acompanhado, né? Está confraternizando. Então, aquele momento, sem sombra de dúvida, é um momento diferenciado. Então, você quando começa a degustar vinho, eu tive várias etapas, né? Eu já fui enochato. Eu fui o cara que pegava o vinho afoxado. Isso eu estou contando uma história, que eu fui para uma degustação, alguém disse que era afoxado. E eu não sabia o que era afoxado. Fiquei todo olhando para um lado, para o outro, todo mundo, realmente. Aí fazia assim, mexia o vinho. Afoxado. Eu perguntei, né? Ignorante. Afoxado. Afoxado é fox é raposa. Esse afoxado nós usamos como se fosse o cheiro do pelo da raposa molhado, que não é agradável. Eu me controlei, fiquei na minha, porque eu nunca ia cheirar cheiro de raposa molhado. Então eu não ia saber nunca o que era afoxado. Essa mística toda é a época que você se torna um enochato. O bom é você liberar, vinho é pra gente curtir, certo? O Valdênio é meu amigo, nós participamos da Alma Prêmio, que é uma confraria que veio de São Paulo, né, já há muito tempo. Nós degustamos também, fumamos o charuto, degustando um bom vinho. Você está fumando charuto, não pode tomar vinho. Vamos acabar com esse preâmbulo da coisa, porque não é nada disso, né? Vinho é um momento que você tem que, aquele momento ímpar, torná-lo ímpar. Muito bem. E aí, de repente, dentro desse contexto todo que você passou, você é uma pessoa que é experiente e, de repente, chegou no mercado disputado, chegou e praticamente já acabou o vinho Spencer. O primeiro vinho Spencer. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o primeiro vinho Spencer. Como é que surgiu essa ideia de fazer um corte específico Spencer? Como é que é esse vinho? De onde é que surgiu essa ideia, Spencer? Para a gente conversar, vamos pegar um vinho Spencer e trazer aqui para estar degustando. Boa, é melhor? É melhor. Vamos lá. Por favor. Olha, detalhe. Eu tive a preocupação da vinícola colocar essa rolha aqui embaixo. Às vezes ela fica por aqui, não é legal, tá? De repente, até para você sacá-la, ela quebra, faz uma série de nuances, né? Então o fio ideal, o uva ideal, a garrafa ideal, que essa é uma garrafa bordalete, de Bordeaux, cônica, é exatamente, ela tem uma pequena profundidade. Você saca? Saca. Sobre rolha ainda, Spencer, eu sei que existem diferenças a respeito da rolha. Que tem rolhas que são todas naturais, ou seja, da casca mesmo. Tem rolha que ela é mista e tem rolha que ela é somente o aglomerado. Faz diferença isso no vinho? Muito. Mas olha, veja, hoje dificilmente você tem uma rolha de cortiça mesmo. Porque não existe mais para o mundo todo do vinho. Então, a rolha sintética, não, mas tem cortiça. Ela sintética mesmo,
Eu estou sem apoio, vai forçando e vai coisando. Ela sintética mesmo, teve uma série de épocas, a rolha de poliuretano, de tudo isso. Como vedação, tudo bem, mas para o vinho de guarda, para você guardar 10, 15 anos, você tem que ter no mínimo uma rolha com uma cortiça nela, né? Caso dessa daí. Esse é um vinho que passa 5 anos com ele, se estiver bem acondicionado, ele vai estar perfeito, né? Olha. Então você vê, tá aqui, agora é novo, aqui é a rolha, é um misto de cortiça aqui dentro, um aglomerado, porque não existe mais a cortiça mesmo que você tira e saca, normalmente entendeu? Agora, se você for usar rolha de poliuretano, essas coisas, aí complica. O que é que acontece mais em vinho branco hoje? Você coloca aquela scripu que chama, é uma tampa que ela é totalmente vedada, não é um vinho de guarda de muito tempo, então não precisa nem estar sendo acondicionado. Dá licença, eu queria mostrar antes um pouquinho também a diferença. Normalmente a gente não encontra no mercado essa coberturazinha aqui elegante, pode parecer um detalhe, mas é um detalhe que faz a diferença. Porque às vezes esse vinho também serve para ser presenteado, né? Você comprou o vinho numa caixa, a caixa de 6, então você quer dar para o amigo, é muito mais elegante, mais sensível até de você ele estar com esse papel seda, né, aqui enrolado. Perfeito. Okay. A caixa também faz uma diferença, é uma caixa de 6, que ele vem deitado e totalmente bem acondicionado para que ele não se jogue tanto, né? Para quem não entende de vinho, faz diferença guardar o vinho em pé do guardar o vinho deitado? Depende do tempo que você vai ter. O que é o vinho deitado? Ele vai ter o seguinte, isso é uma garrafa Bordeaux. Aí o pessoal diz aqui, se não tiver aqui, o vinho não presta. Não, deve ser um vinho despretensioso, um vinho ligeiro, um vinho que não passe carvalho, não precisa. Agora isso aqui é mais para não quebrar, para ela aguentar. Agora, o importante é que ela seja aqui mais fino e aqui mais grosso. Porque quando você deita o vinho, quando ele está totalmente horizontal, deitado horizontal, sem essa parte que deixa um pouquinho mais levantado, ele força o líquido na rolha. Então, se tiver um defeito na rolha, alguma coisa, óbvio que ele não vai passar 5, 6, 7 anos, que ele se estoura antes. Então, é um cuidado que se tem. Né? Obrigatoriamente não precisa. Às vezes tem uma garrafa pesada, cônica também, às vezes sem ser, e gasta-se uma fortuna. Não é. Garrafa é fundamental se ela tiver esse objetivo, não é? Para que você guarde. Isso aqui é um vinho reserva, um vinho de guarda. Brindemos. E ele está fugaz, você vê que tem as bolhas, está vivo, né? Uma das preocupações que eu tive quando fui fazer esse vinho, quem não fez não fui eu, foi o enólogo Adolfo Loma, e a vinícola foi Batalha com Gilberto Posani e Júlia, filha dele. Uma das coisas que a gente mais se preocupou é com a untuosidade da boca. Esse é um vinho que eu posso até dizer que é gastronômico. Você acompanha uma comida mais leve, ou uma comida mais... Ele não vai criar aquele impacto. É um vinho para ser deliciado mesmo, entendeu? Então, o corte, que você fala que é interessante, eu vi com um mestre, quem não conhece Adolfo Adolfo Lona foi o cara que fez a história do vinho aqui no Brasil. Porra, é um portenho, mais velho do que eu até, mais idoso. É um portenho argentino que trouxe o primeiro vinho varietal para o Brasil, Chateau do Valier. E hoje, esse ano, que ele fez meu vinho, ele foi eleito mais uma vez o melhor enólogo do ano. Ele tem os vinhos próprios, o vinhedo dele fazia da Batalha, tudo, e ele tem
Os espumantes dele também são os melhores do Brasil, foram eleitos, né? Então, é uma pessoa que é uma amizade de mais de 5 décadas, que eu tive o prazer dele me presentear com esse e o outro vinho que vai chegar. Muito bem. Então, brindemos. Brindemos. Uma das coisas que eu gosto de ver, tá vendo essa parte branquinha aqui, que talvez a câmera não mostre? Isso é a untuosidade dele, a gente chama gordura do vinho. Ela meia em cima. Uhum. Então não é um vinho ralo, não é aquele vinho... É um vinho que enche boca. Um vinho com personalidade. Eu diria, tem personalidade. Mas pergunte o que você quer. A gente falou, uma maravilha, uma delícia. Não é a primeira vez que eu experimento o vinho Spencer. Eu estou curioso para experimentar outro, é outra história, depois a gente vai falar sobre isso. No outro programa. Em outro programa. Mas esse aqui especificamente, a gente falou sobre o vinho, mas ele é originário de onde, Spencer? De onde é que ele vem? Quem foi que invasou? Fala um pouquinho a respeito da origem desse vinho especificamente. Olha, quando eu era metido em vinho, eu conheci a Miolo, tenho uma amizade muito grande hoje com os meninos, né? O Darcy Miolo, uma vez eu presenciei uma conversa, que Deus o tenha, né? A esposa dele ainda é viva, com o Michel Rolland. E o Michel Rolland era o tampa daquela galáxia naquela época, né? Era o conselheiro dele e realmente os vinhos da Miolo são maravilhosos, né? Ele tinha aí Bento Gonçalves, que tem ainda. Ele veio aqui para o Vale do São Francisco e tem também, mas ele fundamentalmente ele faz o vinho tinto na região de Campanha do Sul, que é o paralelo 31. Ele vem desde o Vale do Uco, que é Tupungato, é onde tem os melhores vinhos argentinos, e corta por ali, inclusive é fronteira com o Uruguai. Então, para vinho tinto, agora mesmo, com essa precipitação aí das chuvas, alagamentos, enchentes, ele não teve esse problema, por causa da altitude, entendeu? Então, o vinho não é prejudicado por causa disso. Esse outro vinho, que vai chegar agora em outubro, que depois a gente conversa, ele passou por esse tempo todo engarrafado lá, sem ter problema da enchente. Então, eu até nisso tive sorte, né? E esse apreço que Gilberto e Júlia, eles têm, fizeram minha cabeça e eu fiz o vinho. É um legado. Isso aqui, esse S, é como se fosse uma videira. A gente discutiu muito o rótulo, porque queria que fosse verde. Eu digo, rapaz, não vou fazer verde não. Aí, na hora eu mandei fazer assim. Então você vê aqui, esses pontinhos, que talvez não dê para ver, aqui embaixo da videira sou eu. Essa folha. Esse aqui de lado é Felipe, é meu filho. Esse daqui, ele hoje é casado, graças a Deus está muito bem. Ele cuida da vida dele mesmo, com 26 anos. É meu orgulho. E aqui também é meu orgulho, é minha filha. Duda, é médica, e tem Joaquim, que é esse pontinho pequenininho, que é meu netinho. Chama-se Felicidade. Muito bem, maravilha. O que mais você quer saber do vinho? Posso então tocar aqui alguma coisa? Pode. Bom, essa é a história do Vale do Uco, é importante, mas o vinho tem uma série de... O método dele é espaldeiro, é um dos melhores métodos para você fazer o vinho, né? E aqui atrás tem a explicação de tudo do que foi o vinho, né? Aí você diz assim, o vinho, aí olha, diz, são 13 volumes de álcool. Há uma controvérsia muito grande hoje. Puxa, tem vinho de 16 volumes de álcool? Por que esse é 13? Às vezes tem 16 volumes de álcool, aliás, pela legislação mundial, só pode ser até 15 volumes de álcool.
considerado vinho acima de 15 volumes de álcool, ele é um fermentado de uva. Só que algumas uvas, elas não chegam a ficar no ponto, né? A exemplo, inclusive, de um vinho famoso, muito bom, por sinal, na região do Vêneto, que é feito com Rodinella, Corvina e Molinaro, né? O Amarone. Ele tem 16 volumes de álcool, pai, porque essas uvas, 16, até com 17 eu já degustei, né? Então, essas uvas faz um vinho excelente, um vinho que é um mito. Mas esse tem 13 volumes de álcool e o outro que vai vir são 12,5 volumes de álcool. Aí você diz assim, e é o quê? O Chateau Lafite, o Mouton Rothschild, todos esses vinhos clássicos da França são 12,5 volumes de álcool. O resto é para corrigir. Então faz interessante que não é isso. Esse não é um vinho, aquele vinho de guarda que você vai ter com os taninos fortes e não sei. Não. Vinho para mim, inclusive esse vinho tem uma história. Quando eu fui fazer ele, fui criado com vó, né, alemã, braba, e eu li no vinho o livro do Saint-Exupéry, né, O Pequeno Príncipe, e muito me guardou até hoje, quando ele tinha uma frase que dizia assim: amar não é olhar um para o outro, e sim olharem juntos na mesma direção. Partindo desse pressuposto, eu nunca vi o cara tomar porra de vinho sozinho, só se for doido. Ele sempre tem que ter uma companhia, uma paquera, uma noiva, uma esposa, uns amigos, uma confraternização, né? Porque para tomar porre, tomar as cachaças dele, ele vai só mesmo. Brindemos de novo? Brindemos, sempre. Pergunta que já está se tornando... Vamos lá. Spencer, as pessoas com certeza estão curiosas para degustar também. Muitos já o fizeram. Muitos. Né? Porque muita gente já comprou, eu sei, gente comprou de caixa, inclusive. Encomenda de caixa. Quem quiser experimentar esse vinho especificamente, vinho Spencer, como é que faz? Eu tô com pouca caixa. Eu fiz 1.200 garrafas, depois quis fazer mais 1.200, não deu. E eu tenho de outras 700 que eu fiz, depois tenho poucas caixas. Eu fiz para os amigos e para presentear, para curtir mesmo. Me procurando, embaixo eu vou deixar, até que eu não vou fazer mais. Aliás, é reserva limitada aqui, ó. Edição limitada. Vineyard, isso é importante. Isso é vinhedo próprio. O vinhedo próprio para uva Cabernet, e aí é um tal pulo do gato. Essa safra 2021 não tem no Brasil esse corte. Deve ser a Adolfo Lona. 90% de Cabernet Sauvignon e 10% de Taná. O Taná de lá é maravilhoso, é fronteira com o Uruguai, é a terra do Taná. Então ele deu mais boca, né? A distingência dele é fantástica, né? Você tira nuances desse vinho, até porque ele eu posso até dizer e afirmo, é um vinho gastronômico, entendeu? Então, é um vinho para se degustar e para se curtir, para ter momentos inusitados. Então a gente está chegando já ao final desse primeiro programa, desse primeiro encontro, desse primeiro bate-papo a respeito de vinhos com José Luiz Spencer. Mas eu quero deixar também, Luiz, ou José, ou Spencer, como várias pessoas o chamam e o conhecem. Primeiro, parabéns por uma obra de arte, né, que foi Obrigado. feita. E outra coisa, essa valorização das coisas que são nossas. Então a gente está falando de uma vinícola, né, do Rio Grande do Sul. É um momento premiada. É um momento importante para o Rio Grande do Sul. Então muita gente acompanhou este ano os problemas que o Rio Grande do Sul teve com o tema que está em alta, que é mudança climática, as enchentes que tiveram lá. Então assim, Spencer está trazendo um vinho que foi produzido lá, foi fabricado lá, foi envasado lá e veio para cá.
né, valorizando as coisas que o Brasil tem. É lógico, no mundo inteiro a gente tem vinhos espetaculares, isso é fato. Mas aqui no Brasil nós temos também grandes produtores, grandes uvas, vinhos espetaculares, técnicas maravilhosas para você ter um produto maravilhoso como esse aqui, como esse vinho espetacular que a gente está provando aqui, que você também pode provar. É só aqui embaixo. Aqui embaixo pode entrar em contato com o José Luiz Spencer e ver como é que pode também adquirir o restinho, porque ainda tem poucas unidades, já tem poucas unidades. 48 caixas só. 8 caixas. Então corram. Quem quiser experimentar um pouquinho aqui, é só acessar aqui embaixo. Então, Spencer, parabéns pela... Obrigado. Eu quero só dizer, para terminar aqui, quando nós fizemos esse vinho, né, que é totalmente diferente, eu acho que hoje, eu sempre fui fã do vinho nacional. Ajudei a trazer a Miolo aqui para Pernambuco, participei e participo até hoje, entendeu? Com os filhos de Daci, tudinho. Você estive lá agora na Quinta do Ceival, que é um espetáculo lá na Campanha do Sul, né? Agora a gente tem vinho na Serra da Mantiqueira, tem vinho aqui em Garanhuns, tem vinho em todo canto. Então tem vinho para todo paladar. O que eu não concebo é você chegar num restaurante e você não ver um vinho nacional. Aí você vê vinhos, não vou falar mal do vinho, mas vinhos tão bons ou menos bons do que o vinho nacional, um reserva, evidentemente. Então, eu parti para isso e hoje, vamos degustar um vinho da região tal, vamos, mas eu não abro mão do vinho nacional. Isso é muito importante para o brasileiro entender que isso aqui é um valor que a gente tem. E hoje tem vinícolas fantásticas, né? É bom a gente ver isso. Eu vou aproveitar, aqui tem todas as características do vinho, métodos, palmeira e folha, mas eu escrevi aqui, eu vou aproveitar para ler. Este vinho que assinado por mim, é o meu compromisso com o reconhecimento do melhor dos vinhedos com equilíbrio e elegância na elaboração e na dedicação do enólogo Adolfo Lona. Isso não é uma brincadeira, não. Isso é sério. Saúde, não. Saúde que é brasileiro.